Oi, gente. Eu tive que fazer esse vídeo porque Bolsonaro, depois dos massacres que aconteceram nos Estados Unidos, onde mais de 30 pessoas morreram, ele disse que não é desarmando as pessoas que você vai resolver esses massacres. O problema é que a Austrália fez isso e a Austrália é um dos países que menos tem massacres envolvendo arma de fogo do mundo. Aliás, depois de Port Arthur, nunca mais teve um massacre na Austrália. E se voltar a acontecer um massacre na Austrália, a Austrália já passou tanto tempo sem um massacre que ainda assim a Austrália vai continuar sendo um dos países que menos massacres aconteceram. Mas eu vou trazer essa declaração de Bolsonaro, outros detalhes, e peço para vocês assistirem meu outro vídeo sobre entender o que aconteceu no Texas e a relação que isso tem com a corrupção e a democracia. Porque eu trago um artigo científico meu que traz dados, que traz uma pesquisa de Martin Gillens e de Benjamin Page, que é, assim, ela deixa de forma evidente do que é que nós estamos falando. É absolutamente evidente. Ok? Então peço que vocês assistam esse meu outro vídeo. Publiquei ele hoje mesmo. Então é só ir lá e checar. Sem ser o do Frota, é ele. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina. Aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia. Eu tenho uma sessão de diálogos com grandes especialistas, colaboração com youtubers e tudo mais. E o Filosofia Popular sextas-feiras normalmente. E se você gosta do que a gente faz, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, divulgue para os amigos, para todo mundo, que é muito importante. Ah, sim, e se inscreva nas nossas outras redes sociais e os links das nossas outras redes sociais, nosso Apoia-se e tudo mais, vai estar um comentário fixado no início dos comentários, assim como no final desse comentário sempre estão os nossos links para as reportagens que a gente utiliza para elaborar os vídeos, né? Então vamos lá a uma dessas reportagens. Bolsonaro defende política de armamento ao comentar sobre massacres nos Estados Unidos. Falta de sensibilidade com ele mesmo, né? Os dois ataques feitos por atiradores em cidades dos Estados Unidos nesse fim de semana foram lamentados pelo presidente Jair Bolsonaro, que voltou a defender uma política armamentista no Brasil para evitar que situações parecidas ocorram no país. Alguém tem que informar para ele que os Estados Unidos, que tem essa política, é o país que tem mais massacres desse tipo em todos os países desenvolvidos, em média. Não apenas em números totais, porque alguém poderia dizer, os Estados Unidos têm 300 milhões de habitantes, os Estados Unidos têm mais porque o país é maior e tem o maior número de habitantes. Não, os Estados Unidos é disparado o que tem maior número de mortes por arma de fogo e de massacres em escolas em todo o mundo desenvolvido, mesmo se você fizer por média de habitante. Mesmo se você utilizar esse critério, os Estados Unidos continua sendo o pior. E é esse o modelo que Bolsonaro quer imitar. Vamos lá. Segundo ele, o Brasil é no papel extremamente desarmado. Lamento os massacres, já aconteceu no Brasil também, lamento. Agora, não é desarmando o povo que você vai evitar isso aí. Não, Bolsonaro, é desarmando o povo que você evita isso aí, porque existem países que fizeram isso e conseguiram evitar. Existe uma coisa chamada realidade. A realidade, ela existe. Ela não é opinião. A Austrália teve o massacre de Port Arthur. A Austrália teve uma lei que dificultou muito o acesso a armas. A Austrália nunca mais teve um massacre. Entendeu? Entrou na cabeça. Desculpe, gente, mas quando lida com vidas humanas, às vezes eu fico assim, né? Vamos lá. Os ataques desse fim de semana aconteceram em El Paso e em Dayton, em um intervalo de 12 horas. No primeiro, às 2 horas da tarde do sábado, um atirador matou 20 pessoas e feriu 26. O segundo, às 2 horas do domingo, deixou 9 mortos e 16 feridos, né? Parece, na verdade, que já tem informações de que mais de 30 pessoas morreram. Alguns dos feridos não existiram. Pelo menos foi o que eu vi em uma outra reportagem. A polícia americana ainda investiga o que motivou a ação dos dois atiradores. No primeiro massacre, o assassino foi preso, o autor da chacina tem 21 anos e havia feito uma publicação de cunho racista horas antes do ataque em redes sociais. Não é qualquer cunho racista. Eu fui ler. Ele falou contra imigrantes hispânicos, xenofobia estimulada pelo senhor Donald Trump, que
é um ídolo do Bolsonaro. O Bolsonaro, que também já teve declarações xenófobas em seu currículo, contra estrangeiros. É difícil, gente. É difícil aguentar essa negação da realidade. Aliás, eu estava conversando com minha mãe hoje sobre isso. Ela que é uma professora aposentada titular, né, da UFBA, que trabalha com política de saúde, pesquisadora da UFBA, assim como meu pai é pesquisador aposentado da UFBA, chegou a ser professor titular, meus dois pais são grandes pesquisadores da área de saúde, né? Todos dois estudam política, né? E eu estava conversando com ela e eu estava falando sobre o fato de que nós chegamos num ponto de que as pessoas têm o que eu chamei de fatos alternativos. Eu não sei se eu devo usar o termo fatos alternativos. Porque, na verdade, o que nós temos na nossa realidade, e nos comentários aqui aparece de vez em quando, são pessoas dizendo coisas que são falsas, mas que elas pegaram de fontes que elas acreditam do ponto de vista ideológico. Por exemplo, tem gente que Bolsonaro diz uma coisa e as pessoas acreditam. Teve gente que Bolsonaro disse que os dados do INPE não eram verdadeiros. Ricardo Salles disse isso, Marcos Pontes questionou os dados. E aí, tem gente que acredita nisso. Os dados do INPE foram confirmados por organizações internacionais em todo o planeta. A Nature publicou um artigo mostrando que os dados do INPE foram conservadores, que o desmatamento deve ser maior um pouco, até do que o INPE previu. Não existem dados do INPE que estão aumentando. Isso é uma mentira. Isso é falso. Quem repete isso ou é mentiroso, ou é desinformado, mas está produzindo desinformação. Isso é terrível. O Bolsonaro, quando diz não é desarmando que a gente resolve isso daí, ele não conhece a realidade. O Brasil tem um problema sério de corrupção que armou o crime organizado no nosso país. Isso é verdade. E uma política de desarmamento responsável teria que desarmar os bandidos. Obviamente que seria muito mais complexa num país que parte da população se armou. É óbvio que não é simples e não estou dizendo que seja simples. Mas a Austrália provou, acabou. Está provado que políticas rigorosas no acesso à arma diminuem massacres. Dizer diferente diante do exemplo australiano é negacionismo da realidade, é mentira. São pessoas desonestas, são pessoas mal informadas que estão fazendo isso, ou mal intencionadas. Algum motivo tem, estão ganhando dinheiro, entendeu? Você pode dizer, se você disser assim, olha, no Brasil vai ser mais difícil porque envolve uma população criminosa no crime organizado que já está muito armada e não basta simplesmente desarmar a população civil, porque os casos civis de massacre no Brasil não são comparáveis aos Estados Unidos. Esse seria um argumento um pouco mais lógico. Faria um certo sentido dizer uma coisa dessa. E eu poderia dizer, realmente, no Brasil vai ser um pouco mais difícil do que foi lá e tal. A gente teria que ter uma política de desarmamento do crime organizado. Teria que ter estratégias. Seria muito mais complexo. Mas facilitar o acesso à arma vai facilitar o acesso à arma para maluco. Como esse cara aqui. Gente fanatizada, gente desequilibrada. Vai facilitar que mais pessoas tenham acesso a armas e cometam chacinas como acontece nos Estados Unidos. Porque o exemplo americano a maioria dos estados americanos não há checagem de antecedentes criminais antes de você vender uma arma. O cara pode ter um histórico de bater na esposa, ele entra numa loja de arma de fogo, em muitos estados americanos, ele compra uma arma e aí ele usa a arma para matar a esposa. E aí tem gente que diz, poxa, mas a legislação não tem culpa, a culpa é só dele. É óbvio que a facilidade no acesso favorece que esse tipo de coisa aconteça. Ter um monte de armas nas casas das pessoas favorece que gente desequilibrada, com problemas mentais, ou com ideologias odiosas e xenófobas, tenham fácil
acesso mais fácil ou facilitado a armas de fogo. Nós não estamos falando de, entendeu? Física quântica. Nós não estamos falando de tecnologia aeroespacial. O que nós estamos falando é algo que evidências simples comprovam. No Canadá, que tem um número de armas de fogo relativamente considerável, mas armas para caça, dificulta o acesso de armas semiautomáticas. E não facilita o acesso para pessoas com antecedentes criminais e com problemas mentais. Ou seja, existe um rigor. Não é um país nem que mandou as armas embora, não baniu. Simplesmente criou o mecanismo de rigor. O Canadá tem números de mortes por arma de fogo baixíssimos. Índices de violência baixíssimos. Pertinho dos Estados Unidos. Os exemplos existem aos montes. E quem quiser negar a realidade só vai fazer uma coisa com o mundo: prejudicar ela. Prejudicar vidas e vai custar vidas humanas. Todo mundo que defende uma política que favorece esse tipo de coisa vai, se não tem ainda, vai ter no futuro sangue em suas mãos. É muito triste dizer uma coisa dessa, mas é verdadeiro. É verdadeiro dizer isso. Bem, é isso, né? Se você gosta do que eu faço, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. E se você gosta muito, quem sabe se torne um apoiador, porque a gente aqui tá na luta. A gente vai seguir firme aqui nessa luta, gente. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.